Oi, gente. Já dei uma aspirada na casa. Na verdade, eu ia aspirar só a mesa ali, como vocês viram, que tava cheio de casca de amendoim. Eu compro amendoim em casca, ele já vem torrado, mas tem que descascar. Tem o sem casca? Tem, mas é mais caro. E aí eu prefiro comprar e descascar em casa. Aí, como eu não posso sacudir as coisas lá fora, porque eu moro num prédio, e também para colocar todas aquelas mini casquinhas na lixeira ia cair tudo no chão. E já tinha sujeira no chão. Então eu decidi aspirar tudo. Aproveitei e já dei uma aspirada na casa toda, já que tava com o aspirador. Agora, o que eu vou fazer? Um doce com esses amendoins aqui. Uma vez eu fui no Aldi e achei um docinho de amendoim de chocolate. Aí o Léo foi de novo, tinha ainda, ele trouxe mais. Só que eu quero fazer em casa. Então, o que vai aqui? Só amendoim e chocolate. Só que eu vou adicionar um pouquinho de pasta de amendoim. E aí, enquanto o chocolate derrete, eu coloco a pasta de amendoim, porque aí tem um pouquinho de gordura e faz com que não queime o chocolate, porque eu tenho que derreter ele no fogão. Não vou derreter em banho-maria, nada. Vou fazer que nem eu faço quando eu vou fazer alguma sobremesa com chocolate. Que eu não tenho micro-ondas aqui, né? Vocês já sabem. E nem terei, porque eu não tenho espaço, não vou criar nenhum espaço para ter micro-ondas. A gente tá super bem sem, se vira super bem sem, então não iremos comprar. Então é isso que eu vou fazer agora. Como vocês podem ver, já é final de tarde aqui? Já são 5:30 da tarde. Antigamente, 5:30 da tarde já era noite. Agora ainda tem sol. Os meninos já estão em casa, é claro. Vou fazer o doce e depois vou preparar alguma coisa para nós comer, um lanche, ver o que eles querem, um sanduíche. Então vamos lá, para fazer esse doce primeiro. Eu vou derreter os chocolates que eu tenho em casa. Eu acho que vai para esse tanto de amendoim aqui, umas 400 gramas de chocolate. Isso que eu vou fazer. Antes de fazer o nosso doce, o Pietro já está com fome, porque ele estava tomando banho e aí reclamou que está com fome. Então eu vou fazer alguma coisa para ele comer, que eu tenho aqui. Eu tenho um pedacinho de linguiça que sobrou de ontem. Então, acho que eu vou fazer um sanduíche para ele com linguiça. Só vou colocar a linguiça esquentar. A maioria das vezes eu esquento as coisas na air fryer, né? Que é bem rápida também. E aí eu vou colocar uma forminha de papel manteiga ali só para essa linguiça não cair para baixo. Ela esquenta bem rápido e bem uniforme. O Léo deu um pulinho ontem no mercado e comprou uns pãezinhos que o Pietro ama. Se chama pão tartaruga, porque aqui em cima é o formato de uma casquinha de tartaruga. Ele ama esses pãezinhos. O André também quer já pão com linguiça. Só que o André não come desse pão porque ele é muito alto e ele sofre para morder o pão. Então, para o André eu faço de um outro tipo de pão. Eu faço pão aqui, mas com menos frequência do que eu fazia no Brasil, porque aqui a variedade de pães é altíssima. E os pães são bem acessíveis. Então, sempre que a gente vai no mercado, 1, 2 vezes por semana, nós compramos pães. E aí eu faço de vez em quando a gente não vai, ou quando eu tô com vontade de comer o meu pão, né, e não o pão do mercado. Porque aqui os pães são maravilhosos também. E tem pães de todos os tipos, para todos os gostos.
Pronto, já esquentou. Eu vou preparar do Pietro primeiro, depois eu faço do André. Esses aqui também é bem comum aqui, como tem muitos pães, tem muitos tipos de queijo. E essa é uma bolinha, como se fosse uma bolinha de queijo mozzarella defumado. Então, eu coloco aqui. E é muito gostoso mesmo. Se os meninos comem queijo todos os dias, sim. Todos nós aqui em casa comemos queijos todos os dias. E aí eu coloco um pouquinho de cebola caramelizada, que ele também adora. Acho que vou colocar no do André também. E pro André, eu corto desse outro tipo de pão aqui, que é um pão mais baixinho. E que daí ele consegue dar a mordida certa. Hoje eu tô passando maionese no pão deles, mas não é todo dia que eles comem maionese. Tem dias que eu passo manteiga, ou então um queijo spalmabile, que eles chamam aqui, que é os queijos, como se fosse um requeijão. Aí a do André é mais baixinho, aí a do André eu deixo no mesmo pratinho que eu botei linguiça. Esse é o seu, uhum. Quer um pouquinho de cebolinha? Sim. Sim? Dá oi pra titia. Oi, tia. Bebê. Beber? Saluta, titia? Saluta? Tchau, titia. Ó, o teu tá pronto. Oi, titia. Anda cansado, né, meu amor? Anda cansado, né, Pietro? Ele anda estudando muito, né, meu amor? Tá sendo bem puxado esse ano, né? Pega com a mão, André, pega. Como ele vai fazer
uma prova que é como se fosse uma validação dos estudos dele. Normalmente, aqui na minha região, essa prova se faz no segundo ano e no quinto ano antes de ir para a escola média. E o Pietro está no segundo ano, então ele está tendo aula extra. De quarta-feira ele entra 8h15 da manhã e só sai 3h15 da tarde. Eles estudam direto. Aí ele leva lanche de casa, porque eles não fornecem almoço. E eles param um pouquinho para comer e voltam a estudar de novo, né, meu amor? E aí na sexta-feira, que é o dia que eles têm menos aula, que eles saem normalmente 12h15, agora ele tá saindo 1h15. Sem falar que na terça e na quinta ele já fica o dia inteiro na escola. Não fica totalmente o dia inteiro, porque eu vou buscar ele para almoçar em casa, que ele não se adaptou com a comida da escola, porque aqui servem bastante risoto e o Pito não come risoto. Então, os dias que tinha risoto, na mensa ele ficava sem comer. E nós achamos melhor, então, ele vir almoçar em casa. Eu vou, pego ele, trago ele, almoço e volto. Ele tem 1 hora só de intervalo. Então, tá sendo bem puxado. Isso que na semana em que ele não tem aula extra de italiano, que é na quarta-feira, que eles ficam mais tempo, ele tem aula de inglês. Que ele sai da escola, vem em casa, come, também só tem 1 hora de intervalo. Volta pra escola e só sai 5h15 da tarde, que é quando ele tem aula de inglês, né, meu amor? Então, aqui nada de brincadeira nos estudos, né? É bem puxado. Eu como arroz e o Pedro. É, André ama risoto, Pietro não gosta. Pietro come arroz, mas é só o arroz basmati, que é o arroz normal aí do Brasil. Aqui a gente só encontra o basmati, então é o único que ele come. Risoto, arroz e risoto, nem pensar. Já o André ama, né, meu amor? Sopas também. Não é toda a sopa que o Pietro come, né, filho? Agora, depois de grande, tá ficando enjoado, né? Vou deixar eles comer e vou fazer o doce, porque daqui a pouco eu também tenho que comer, porque sabe que eu não como tarde. Já vai passar um pouquinho da hora de eu comer. Eu como no máximo 6 horas da tarde e daí eu só vou comer amanhã, depois das 8 da manhã. Depois que eu levo o Pietro pra escola, eu volto e preparo meu café. Porque eu faço jejum intermitente, né? Desde sempre eu fiz e eu mantenho. Vou pegar uma panela, que pode ser essa aqui mesmo, a menor que eu tenho. Essa é a menor panela que eu tenho. Eu só tenho aquele conjunto, esse conjunto de panelas e uma frigideira extra. Não tenho mais nenhum outro tipo de panela. Às vezes sinto falta de uma outra desse tamanho ou uma outra média, que é igual aquela que eu cozinho arroz, que tá na máquina, porque eu fiz arroz hoje. Sinto falta. Mas por enquanto tá dando para fazer comida com essas que eu tenho. O que eu tenho de chocolate aqui? Eu acho que aqui deve ter umas 250 gramas. Eu ainda não comprei balança também, então é difícil para eu saber as quantidades. É meio a olho. E esse aqui é 70% cacau. Para variar, não estava gravando. Ainda bem que eu vi antes. Eu coloquei 2 colheres dessa pasta de amendoim aqui, aquela lisa, pasta mesmo, porque tem uma aqui, que é a que eu como no café da manhã, que ela tem pedaços de amendoim. Mas eu quero fazer com essa lisa. E aí eu coloquei chocolate aqui. E agora eu tenho que ir deixando no fogo e tirando para não correr o risco de queimar, já que eu não estou fazendo em banho-maria. Tomara que dê certo. Porque é a primeira vez, né, que eu tô fazendo. Ruim não pode ficar, né? Porque só tem coisa boa aqui. Já tá praticamente derretido. Foi bem rápido para fazer. E eu vou colocar um pouquinho de sal. Esse aqui é flor de sal. É só para dar aquele contraste mesmo. Não sei se eu vou colocar todo esse amendoim. Eu penso que não.
Talvez seja muito para pouco chocolate, vamos ver. É até bom que sobre um pouquinho, para quando me dá uma fominha assim, eu tenho amendoim também para beliscar. Eu sempre tenho castanha aqui em casa, alguma coisinha assim. Quando me dá aquela fome de manhã e eu não quero comer uma fruta, uma coisa, eu como uma castanha. E aí, quando tem amendoim, eu também belisco amendoim para não ficar comendo nada doce, né? Ou então comer uma fruta inteira, sendo que tá perto do almoço. Ok. A princípio deu certo. Agora eu vou pegar uma forma para colocar para resfriar. Que se gruda e depois não posso raspar, porque daí eu risco essa ali. E essa aqui eu uso para fazer pizza. Aí depois que risca, não dá mais para usar. E aqui eu vou pegar colheradas e vou colocar ali para resfriar esse chocolate e automaticamente esses amendoins grudarem. Bom, deram 2 bandejas, rendeu. Agora tem que deixar esfriar, né? Não sei quanto tempo vai levar para esfriar, mas quando tiver frio, aí eu tiro daqui e guardo. Então, enquanto esfria, eu vou preparar alguma coisa para eu comer. Os meninos já comeram. Vou passar para cá para eu preparar alguma coisa para eu comer. Nem sei o que. Acho que eu vou fazer um cuscuz com ovo. Eu tenho esse aqui da Barilla. Ele fica pronto em 5 minutos. Vamos ver se é igual aos cuscuz do Brasil, né? Eu já comi aqui nos restaurantes, mas fazer em casa vai ser a primeira vez. Vou esquentar a água primeiro. Para 70 gramas do cuscuz, eu tenho que esquentar 80 ml de água. Não tem balança, então vamos ver se é o olho. Enquanto esquenta, vamos ver se eu acho um vidro para guardar aqueles amendoins. Bom, a água já ferveu. Vou preparar aqui no bowl. Aí, porque eu acho que ele vai aumentar de volume. Pronto, vamos ver se vai dar certo. Vou deixar 5 minutos. E agora eu tenho que achar um lugar para guardar esse aqui, porque veio só na caixa. Bem, já passaram os 5 minutos. Hidratou legal. Ainda tem um pouquinho de água. E agora? Eu não vou comer assim. Eita, já deu bem.
Deixa eu ver como é que tá o sabor. É muito bom. Mas eu queria fazer ele com ovo. Então, eu vou colocar na frigideira, ver se ele vai criar uma crostinha. Vamos ver se vai funcionar. A minha frigideira menor tá suja. Eu não vou lavar. Vou usar essa grande aqui mesmo. Exagerei, né? Mas tudo bem. Eu esqueci. Não é que eu esqueci, na verdade eu não sabia quanto iria render. Rende bem. Bom, já que hoje é dia dos testes, eu vou testar mais uma coisa. Enquanto o meu cuscuz tá ali para ver se vai secar para eu poder virar, eu vou testar essa farinha aqui que eu comprei. Ela tá escrito aqui que é tapioca sem glúten. E aqui eu andei pesquisando, eles chamam tapioca, não igual a nossa tapioca aí, o polvilho. Isso não tem cheiro de nada. O que que eu vou fazer? Se realmente é polvilho, vamos ver. O que que eu vou fazer para saber se é polvilho? Eu vou colocar um pouquinho aqui no bowl e vou colocar água quente para ver se vai dar goma. Se der, ok, vai dar para fazer pão de queijo. Se não, eu uso em bolo, em pão, em coisa. Vamos ver. Eu acho que é um amido. É, virou tipo uma maisena. Vou deixar esfriar para ver se vai mudar a consistência, mas eu acho que não. Mas tudo bem, eu uso para fazer outras coisas. Eu só tive curiosidade mesmo para saber o que que realmente dava certo com esse aqui. Pelo jeito não é o que eu pensava. E faz uma bagunça, eu vou ter que colocar dentro de um outro saquinho. Como eu tô sem pote, sem vidro desse tamanho, eu vou colocar dentro desse aqui que tem, pelo menos eu consigo fechar e não vai ficar fazendo lambança dentro do armário. Por falar em armário, amanhã eu vou gravar um vídeo organizando os armários aqui em casa, que tá na hora de organizar, dar uma limpada. E vocês me pediram para gravar esse tipo de vídeo. Então, eu vou gravar amanhã. Olha, pode ser que dê certo. É claro, ficou muito grosso, né? Vou ter que esperar mais um pouco, enxugar essa água e criar casquinha para eu poder virar, ou então nem vou virar. Aí eu coloco o ovo aqui. Vou colocar 2 ovos. É demais só pra mim? É, mas eu não vou jogar fora, né? É, isso aqui é amido de milho. Que gosto tem? Tem gosto de amido de milho. Porque se fosse o polvilho, já teria dado liga aqui. Quando eu coloquei água quente. E não deu, então é um amido de milho. Agora já anoiteceu por aqui. Já passou meia hora da minha última refeição, mas tudo bem. E aqui para fazer meu vinho, eu não vou fazer sem gordura, eu vou fazer com um pouquinho de azeite. Falar em azeite, tá na hora de comprar, tá acabando já esse aqui. Vou colocar um pouquinho de pimenta.
E só. Eu tô fazendo no fogo bem baixinho pra não queimar o cuscuz. Então, o ovo também vai demorar um pouquinho pra ficar pronto. Eu coloquei um pouquinho a tampa, mas já tirei, porque eu não quero que fique... Eu quero que fique douradinho pros dois lados. Ao menos esse que criou casquinha. E agora vamos ver se eu consigo virar sem quebrar. Ai. Vai quebrar. Crocante tá. Espero que tenha ficado bom. E esse ovo é bem amarelinho porque nós compramos na uma agropecuária que tem aqui perto de casa. Eu já gravei indo lá. Eu já gravei um vídeo uma vez. Nós tínhamos ido ali, nem lembro o que nós fomos comprar. Terra? Não lembro. E ali o Léo foi correr hoje de manhã e ele passou lá e pegou ovos. E esse aqui são ovos das galinhas que eles têm ali, eles que são mais amarelinhos. E o tamanho. Agora vamos ver se ficou bom. Podia ter colocado queijo aqui, sim, mas eu já comi queijo hoje. Então não vou exagerar. É bom, fica gostoso. Mas esse aqui é tipo um cuscuz marroquino para você comer com uma salada. Comer ele frio. Então não é igual o que tem aí no Brasil, é diferente. Fica bom? Sim, fica bem gostoso. Fica crocante e não fica duro. Quer experimentar, André? Sim. O André é taurino, então ele come, ama comer, né, filho? Com tablet, amor? Sim. Porque... Ai. Tá. Bom. A mãe só errou no sal, tinha que pôr um pouquinho menos. Já comi, agora vou organizar aqui e vou fazer um chá. Porque já passou da hora de eu tomar café. Meu último café tem sido umas 4 horas da tarde, daí eu não tomo mais café. Antigamente eu tomava. Mas agora, depois que eu estou usando esse anel, ele me diz quanto de cafeína tem no meu sangue a hora de eu ir dormir. Isso interfere na qualidade do sono. Não é que eu não vou dormir. Eu vou dormir, porque não é café, não existe nada que me tire o sono, a não ser quando eu me incomodo, né? Alguma preocupação maior, aí sim, isso me tira o sono. Mas se não, eu durmo super bem. Só que só depois que eu comecei a usar o anel, eu vejo que a qualidade do sono, no caso, quando eu bebo cafeína, mais tarde interfere no meu sono. O que é qualidade de sono? Não é que você não dorme, você pode dormir super bem. Mas se se o teu corpo não descansa aquilo que precisa, se os batimentos cardíacos não são daquela forma que deve ser, a temperatura do corpo, a corrente sanguínea mais tranquila, isso, se não acontecer, significa que você não teve qualidade de sono. Coloquei os doces na geladeira para ver se eles endurecem mais rápido, que estava demorando muito.
Espero que endureça, né? Só que falta não endurecer. Já vou arrumar as coisas, as louças que ainda vão para lavar louça, para colocar para lavar. Hum. Uhum. Que nem esses aqui eu não coloco na lava-louça. É porque não deve, então eu não coloco. Plásticos também, nem todos eu coloco. E para lavar louça, eu uso essa pastilha aqui de sabão. Aí o óleo secante vai aqui, né? Eu já usei também aquela pastilha que é 3 em 1, então não precisa usar óleo secante. Aí só coloca aquela pastilha. Mas eu gosto bastante dessa, é barata e a louça fica bem limpinha. Sempre uso a máquina na função eco, então ela vai saber a quantidade de água que ela tem que usar. Coloco duplo enxágue para ela ficar bem enxaguadinha e na lavagem perfeita. E aí, como é toda, né, como toda máquina, que ela vai me informando tudo que ela precisa. Quando termina o sal, ela acende a luzinha do sal. Quando termina o óleo secante, ela me avisa. Quando tá na hora de eu lavar ela, ela acende uma luz. Então, é bem completa. É simples, né? Uma das mais simples que eu comprei, mas mesmo assim ela é bem completa, essa lava-louça. E agora eu lavo as loucinhas que eu não coloco na máquina, que nem a garrafinha do Pietro levar para escola, eu não lavo ali. Eu prefiro lavar na mão, porque o Pietro é chato, ele não quer mais usar a garrafa de plástico, ele queria levar de vidro, mas na escola não pode levar de vidro. E a gente tem uma outra de inox, mas ele não gosta do gosto da água que fica. Essa aqui é a que ele menos reclama, então eu lavo sempre com detergente neutro, para que não fique gosto de nada, cheiro de nada, porque senão ele reclama. E eu também coloco quando o Pietro leva fruta, que nem ele levou hoje, kiwi picado, eu coloco esses garfinhos de madeira para ele poder comer o kiwi na escola, para não pegar com a mão, que ele também não gosta. E os meus garfinhos de inox não cabem dentro dessa lancheira aqui. E essa frigideira também, de vez em quando eu até coloco ela no lava-louça. Mas eu gosto de lavar ela na mão. E nem tá suja, né? Como ela é antiaderente, eu só coloquei um fiozinho de óleo para fazer o ovo, então tá limpo. Rapidinho, tá limpo. E pronto, cozinha organizada. Depois eu venho e guardo aqueles meio que seca. Isso aqui eu vou pôr na geladeira. Coloquei água esquentar. E eu vou escolher o chá que eu quero. Eu comprei essa caneca aqui, duas na verdade, é um par. Comprei o par que eu comprei uma pra mim e uma pro Léo, lá na Action. E eu amei, amei, amei. E ela mantém um café mais quentinho. E é do mesmo tamanho daquelas que eu tenho da IKEA, só que essa é muito bonita. Eu sou apaixonada por canecas, xícaras. E confesso que eu tô me controlando para não comprar muitas, porque eu não tenho de guardar. Ah, eu vou pegar um de laranja. Eu sempre esqueço como é que chama, Zenzero, em português, e tão acostumada que eu tô de falar sempre Zenzero. Zenzero para aqui na Itália é. Meu Deus. Tô vendo a raiz aqui e esqueci agora a palavra em português. Gengibre. Então é laranja e gengibre que eu vou tomar hoje.
Nunca deixa a água ferver, porque não deve, né? Devemos deixar a água ferver. Aí coloco aqui. Não coloco açúcar, eu bebo sem açúcar. Deixo descansar um pouquinho para ficar na intensidade que eu quero e tomo. Vou tomar agora para não tomar muito em cima da hora de dormir, porque senão começa depois daí eu vou acordar no meio da noite para ir no banheiro. É isso eu cuido, para não ficar acordando, já que o André não me chama mais durante a noite. Então eu não tenho mais bebê nessa casa. Já é um menino grande, porque ele dorme a noite toda. Dificilmente ele me chama. Quando ele me chama, às vezes é porque ele tá com sede, ele quer água. E ainda faço ele dormir, eu deito lá com ele até ele dormir e depois eu vou pra minha cama. Aí eu dou uma mexida assim, quando eu não quero tampar aqui e deixar descansar sozinho. E deixo o saquinho aqui dentro, que assim a intensidade do chá vai soltando. É muito gostoso. Vou beber meu chá e depois eu volto para nós ver se deu certo os doces. Já tomei meu chá e vamos ver se os doces deram certo. Secar, o chocolate secou, né? Mas eu acredito que deve ter dado certo, porque eu não coloquei nada além de um pouquinho de pasta de amendoim e chocolate. Vou tirar eles daqui. Ai, não tem vidro. Mas vou colocar num bolzinho. Vou colocar nesse aqui que tem tampa. E é pra sair assim, ó, sai com facilidade. Talvez nem precisasse eu ter colocado o papel manteiga, mas por desencargo achei melhor, né? Acho que o bolo vai ser pequeno. Uma sacudida, ver se vai caber todos. Já que eu quebrei meu jejum hoje, né? Então eu vou comer o menorzinho. Onde que eu coloquei? É, aqui. Vamos ver que sabor que tem. Bom. Chocolate com amendoim, né? Não tem erro. Perfeito. Fácil, fica muito bom. O sabor, a intensidade vai depender da quantidade de chocolate que você coloca. E claro, com açúcar, sem açúcar. O meu é meio termo, né? Não é nem doce, mas nem amargo também. Ficou muito gostoso. Eu achei que ele ia derreter com mais facilidade na mão, mas vejo que não. Aí eu vou manter eles na geladeira para ficarem com essa consistência, mas eu acredito que agora que é inverno aqui, por mais que nossa casa é aquecida, ele não derreteria. Se você for fazer no Brasil com o calor que tá fazendo aí, eu te recomendo deixar na geladeira. E é claro, o André já tava me pedindo, então eu vou dar um para ele. Eu acho que esse aqui é um dos menores também. E eu vou ter que ajustar melhor aqui para eu poder fechar esse bowl. Esses meus bowls aqui, eu comprei um trio desses bowls que tem tampa. Pronto, os meninos já comeram. Eita.
Pronto, vou aproveitar e já vou encerrar esse vídeo por hoje. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho só da minha rotina agora depois, no final do dia já. Se tiverem vontade de fazer esse pé de moleque de chocolate, vocês viram que é muito simples, muito fácil, muito rápido para fazer. E fica muito bom. Como eu falei, vai depender do chocolate que você usar, o sabor final. E queria muito que o meu cuscuz tivesse ficado igual aos que eu fazia no Brasil, mas infelizmente não é a mesma farinha. Mas tudo bem, ficou bom. Eu comi, o André também comeu. Só deveria ter um pouquinho menos de sal. Não é que ficou salgado, mas podia ser um pouquinho menos de sal. E volto em breve com o vídeo da organização dos armários, que vocês me pediram para gravar, para mostrar como é que eu organizo. Eu sou muito simples, muito básica na organização de armários, né? Não tenho aqueles monte de coisa arada para setorizar, para organizar, não. Bem básico mesmo, mas preciso limpar e organizar para saber o que eu tenho, o que tá mais velho, o que tá mais novo, para quando eu for no mercado não trazer mais coisas das que eu já tenho. Como esse meu armário ali é o único que eu tenho para guardar comida, então às vezes fica umas coisinhas escondidas lá no fundo que só depois eu vou ver. Então eu vou fazer isso amanhã, eu acho, aí eu aproveito e gravo para mostrar para vocês. Também vou limpar dentro das gavetas, aqui, no armário que fica embaixo da pia. Coisinhas assim básicas, mas que são necessárias e que vocês pediram para que eu mostrasse como é que eu faço. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo carinho e nos vemos no próximo vídeo. Tchau.